Olá, queridos, nossa quarta aula sobre o escrito joaninos. Vimos o Evangelho segundo João na primeira, os escritos, as cartas joaninas na segunda. Terceira, nós fizemos uma introdução ao livro do Apocalipse. E essa quarta nós vamos concluir, mais uma vez enfatizando que nós precisamos nos aprofundar nas nossas leituras, né? Nós vimos que Apocalipse foi escrito por João, vimos que o porquê João escreveu Apocalipse, né? Não é um relato de tragédia, mas sim, pelo contrário, é um relato que João ali ele dá uma mensagem que Deus está com o futuro da humanidade nas mãos. E ele escreveu porque a grande perseguição que o Dominiciano estava promovendo contra a igreja do Senhor. Então ali João estava dizendo que a resposta Deus ia dar e Deus estava no controle, né? É uma mensagem clara que João estava falando que o trono de Deus, o trono do céu, manda no trono da terra. Por mais que o Império Romano estava no poder, mas quem estava no controle era o Senhor, né? E em Apocalipse, João estava dizendo, não João, né, o Espírito de Deus, que todos estão a serviço de Deus. Não cai um fio de cabelo que Deus não saiba, né? E até a gente escuta aí, estranha, né? Até o diabo está a serviço de Deus. O diabo não é o inimigo de Deus. Porque inimigo é alguém que pode se comparar a Deus, mas ninguém se compara a Deus. Ele é inimigo nosso, ele é inimigo das obras de Deus, né? E na realidade até o diabo cumpre aquilo que Deus ordena, porque nós cremos num Deus soberano, né? Então João começa esse livro, né, ele endereçando as epístolas, 7 epístolas para 7 igrejas. Alguém poderia perguntar, só havia essas 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Não. Nós sabemos que existiam muitos outros, as igrejas de Colossos, né? A igreja de Tessalônica, muitos outros. Mas é algo assim muito, como o livro é simbólico, a gente consegue interpretar que as 7 igrejas era como se João estivesse escrevendo para a igreja universal, era a igreja toda, a perfeição, né? E os símbolos que João usa geralmente eram para proteger a igreja, né? E ele escreve aí, é interessante, depois a gente estudar e daria 2 horas de estudo cada igreja, cada carta que João escreve, a de Éfeso, né? A instrução, volta ao primeiro amor. Esmirna, né? Exorta a fidelidade até a morte. O Pérgamo, né? Arrepende-se da idolatria. Tiatira, mantém a fé e deixa o culto idólatra, né? Sardes, busca renovo, né? Ainda sobreviveu. Filadélfia, guarda a sua fé. Laodiceia, se arrepender e voltar ao zelo. Então essas cartas é como se fosse algo à parte que precisa ser estudado também. Mas interessante que todas as admoestações na carta, João conclui com uma promessa, né? Lembrando que Apocalipse foi escrito para estimular aqueles que estavam sofridos. E é interessante a gente entender isso, né? Existe aquela teoria que a carta, cada igreja corresponde a uma era da igreja, né? Eu não sou muito adepta a isso, né? Alguns falam que dos anos 30 a 100 era a igreja em Éfeso, dos 100 ao 312 a igreja em Esmirna, os mártires, né? Dos 313 anos a 590 a igreja Pérgamo, né, a imperial que reinou, que se aliou ao governo. A Tiatira é a igreja da Idade Média. A Sardes é a igreja da Reforma, 1517 a 1730. A partir de 1730 já entra a igreja Filadélfia, a igreja de missões, né?
e 1900 até agora nós estamos na igreja de Laodiceia, né, o morno. Eu não desprezo totalmente, mas eu acredito que existem épocas que a gente encontra as igrejas com todas essas características das 7 igrejas, né? Mas ali nós precisamos entender que Apocalipse tem que ser lido em 3 visões, né? 3 tipos de visões alguém pode ler Apocalipse. A que nós chamamos de existencialista, ou então quando a gente lê Apocalipse, é algo enigmático, então tudo está ruim, tudo é ladeira abaixo, tudo vai se explodir. A visão grega, o grego, ele sempre tem essa filosofia do cíclico. Vamos fechar o ciclo. Às vezes a gente até dentro das igrejas escuta isso, né? E eu sei que não é heresia, mas ele sempre tem isso, que a história é cíclica, né? Nós não acreditamos. Se você for estudar, eu já estudei a história da igreja, e nós estudamos, nós entendemos que alguns episódios se repetem. A história do Brasil é cíclica, mas nós não acreditamos nessa visão cíclica da história do povo de Deus, né? A nossa visão é teleológica, que vem de telos, é a visão que a história tem um propósito, tem um final, né? Caminha para um fim, e o fim é a vitória da igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E essa porta do inferno prevalecer não é que a igreja esteja indefensiva, mas a igreja do Senhor, ela está avançando, né? E o único, aí João escreve que o único que é digno de abrir toda essa história, de conduzir tudo isso, é o Cordeiro de Deus, que tem o livro da nossa história nas mãos, né? Então é nessa visão teleológica que nós abordamos o livro de Apocalipse, né? Na interpretação você pode interpretar com o retrovisor, que nós chamamos de uma interpretação preterista, que vê o passado apenas. Você pode interpretar com uma visão futurista. Depois do capítulo 4 é só futuro, né? E nós, na teologia ortodoxa, a maioria, nós preferimos a interpretação histórica, né? Para a igreja, ao longo da igreja e para os nossos dias, certo? Ela tem a visão do passado, tem a visão do futuro, mas é para o nosso dia, é o caráter progressista da história, certo? O que nós podemos falar de Apocalipse em relação às linhas interpretativas, né? É sobre a questão, muitas doutrinas se encaixam em relação ao milênio. Então, existem aquelas doutrinas que acreditam que são pós-milenistas, né? Pós-milenista ou pós-milenismo acredita que não vai haver aquele milênio literal onde a criança vai brincar com o leão, né? Acredita que o mundo vai ser cristianizado, né? Cristianizado, o cristianismo vai avançar até tornar tudo perfeito, né? E aí Jesus volta, né? O humanismo ele tem muita atração por esta doutrina, certo? A pós-milenista. Muitos teólogos presbiterianos, inclusive a maioria dos teólogos que eu estudei em relação ao presbiteriano, eles são pós-milenistas, mas na igreja, no calvinismo é interessante, na igreja presbiteriana, eles não fixam muito nessas interpretações, né? Eles passeiam a teólogos bons pós-milenistas, a teólogos bons pré-milenistas, a teólogos bons amilenistas. Existe um livro que eu vou ver se eu coloco em PDF para vocês, que me ajudou muito. O livro simplesmente Eu Creio na Volta de Jesus. Então, basicamente, é isso que nós devemos crer. Não precisamos entrar em discussão. A missão evangélica pentecostal é pré-milenista. Ela acredita que Jesus vai chegar nas nuvens, vai atrair a igreja,
enquanto a igreja estiver nas bodas do Cordeiro nas nuvens, vai estar se instalando aqui na terra a tribulação. A tribulação será 7 anos, 3 anos e meio em grandes momentos de paz, onde o anticristo ele vai ser elevado, todos vão receber aquela marca da besta, e depois dos 3 últimos anos, que é o que nós chamamos da grande tribulação, é quando vai haver a perseguição daqueles que não querem se render ao anticristo. Aí acredita-se que nessa grande tribulação muitos judeus irão se converter, muitos judeus irão aceitar Jesus e terão, né, a salvação. Em Apocalipse, alguns dizem o quê? Quem são estes vestidos de branco? É quem venceu a grande tribulação. E aí, depois dos 7 anos, aí a igreja vai descer com Jesus, porque a igreja vem administrar o milênio, e Satanás vai ser preso por 1000 anos, e antes na grande tribulação, vai mandar aquelas 2 testemunhas, né, que alguns dizem que será Elias e Moisés, e que serão mortos, né, para se cumprir a palavra. E aí vai descer a igreja com Jesus, ocorreu o milênio, 1000 anos de paz, Satanás vai ser solto, a grande batalha do Armagedon, a derrota de Satanás e seus anjos, e vão ser lançados no Largo do Esquecimento, no inferno definitivo, e aí vai ser quando Deus irá fazer os novos céus e as novas terras. Bem resumidamente, bem superficialmente, isso é a doutrina pré-milenista e é a doutrina pentecostal e a nossa doutrina que nós acreditamos. A primeira eu falei do pós-milenismo, né, a questão que o mundo já estará melhorando, né? Mas é engraçado que o golpe, eu escutei isso do próprio Hernani Dias Lopes, quando ele falou que o golpe mortal dessa doutrina pós-milenista é quando a própria Bíblia pergunta: porventura o Filho do Homem encontrará fé na terra? Então ele não vai voltar nunca, porque o pós-milenista acredita que há uma progressão de paz, das obras dos céus, e uma regressão das obras das trevas. O pós-milenismo Jesus voltará em 2 turnos, né? Encaixando aí pós-milenista é que não vai haver milênio. E o pré-milenismo é que Jesus vai voltar em 2 turnos, né? Encaixando aqui no pré-milenismo, tem os dispensacionalistas, né? Que divide toda a história nas dispensações. Uma crítica que nós temos dos dispensacionalistas é a divisão muito clara que eles fazem da igreja e de Israel. É como se a igreja fosse um parêntese, mas o mais importante estava o povo de Deus, Israel, e o povo que será salvo na grande tribulação, que é os israelitas, né? Inclusive, eles acreditam que só quem terá essa segunda oportunidade são os israelitas. E toda a doutrina que nós cremos redundará em uma prática, né? E a gente vê, principalmente no Brasil, o crescimento de igrejas judaizantes. Como a igreja apenas é um parênteses entre o povo de Deus, Israel, e o povo que vai ser salvo, então a igreja é menos importante que Israel. Então vamos resgatar as práticas judaizantes, aquelas idas a Israel, que eu também quero ir, mas por curiosidade, né? Eu creio que ali não tem nada da igreja, pode ter pouca coisa, né? Mas é muito perigoso a gente começar, e já escutamos igrejas que já estão fazendo, já construíram templos, os tabernáculos, já estão até pensando em sacrifício de animais, né? Voltar àquelas velhas práticas, né? É muito triste a gente ver isso. Então é importante nós líderes estarmos abertos
para essa questão judaizante das nossas igrejas, né? Nós temos uma atração muito grande por judeus porque é a nossa origem, mas Efésios 2 ele é muito claro quando ele fala que judeus e gentios fazem parte, Paulo fala que fazem parte da única igreja. Então Deus não tem dois povos, judeus e a igreja, Deus só tem um, que é a igreja do Senhor. E a terceira corrente, a corrente é a milenista, né? Que acredita que Jesus vai voltar, não vai haver milênio, Jesus vai voltar, vai haver a ressurreição, o julgamento e conclusão da história, né? Eu indiquei esse livro, eu creio na segunda vinda, porque esse livro traz bem direitinho, com profundidade, essas 3 linhas, né? E, queridos, é aquela frase que eu gosto de Melanchthon, né? O grande reformador, que ele fala: na unidade, ou no essencial, unidade. No não essencial, compreensão. E em tudo, amor. Existem coisas doutrinárias que são essenciais. Você acreditar que a igreja é a noiva de Cristo, que Jesus é Deus, que Jesus vai voltar, que os mortos irão ressuscitar, que vai ter o juízo final, vai ter o céu, vai ter o inferno, vai ter os salvos e os não salvos. Isso devemos estar em unidade. O presbiteriano, o batista, o assembleiano, eles têm unidade nisso. No demais, compreensão. Em tudo, em nome de Jesus, amor. É lamentável o que a gente tem visto nas redes sociais, os debates teológicos, os debates entre calvinista, arminiano, um destratando o outro. Isso é muito triste. A gente não encontra apoio na palavra de Deus. O que é unidade na nossa fé, nós devemos defender com amor. A apologética não é estar no ringue, mas é estar lendo a palavra de Deus e esclarecendo o povo. Amém, querido? Este é o nosso resumo, nossa base. Nós vamos ter muito material no portal. Deus te abençoe, foi um prazer grande estar com você. Né? Que Deus continue te usando, não desista, a perseverança deve fazer parte do discípulo do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.